Olá, o meu nome é Rosana Rios e eu sou escritora. Sou uma das autoras convidadas para o nono Fli Araxá. Além de eu escrever histórias para crianças e para jovens, eu também faço um trabalho bem gostoso, que é pesquisar mitos e contos folclóricos. Eu gosto muito de mitologia porque eu acho que as histórias da mitologia, aquelas histórias antigas que todos os povos criaram para explicar o seu mundo, para explicar a vida, essas histórias estão carregadas de sabedoria, de coisas divertidas, de aventura, de emoção. Então, por isso, eu tenho vários livros publicados recontando histórias de mitos. Vou mostrar alguns para vocês, como, por exemplo, Mavut-Sinim e o Quaru, que é um mito indígena brasileiro, né? Gilgamesh, o rei de Uruk, que é um mito de um povo muito antigo que viveu nas terras da Suméria. Mitologia grega, histórias terríveis, histórias bem conhecidas da mitologia grega e algumas muito desconhecidas que as pessoas quase nunca ouviram falar. Heróis e suas jornadas. Este livro tem 10 mitos, onde eu falo sobre jornadas de heróis. E Volta ao Mundo e 80 Mitos, um livro em que eu conto mitos de tudo que é canto do mundo, de todos os continentes. Os mitos falam de verdades, falam de coisas interessantes, falam do surgimento do mundo, surgimento do universo, surgimento das pessoas, surgimento dos seres. Mas os mitos falam também de coisas bem engraçadas. Eu separei para ler para vocês um dos livros que está, um dos mitos que está aqui no meu Volta ao Mundo 80 Mitos, e que é um mito do povo Ashanti, de Gana, um país da África. É um mito que fala sobre um ser maravilhoso, que eu gosto muito das suas histórias, que se chama Kwaku Anansi. Anansi era uma aranha, e as histórias dessa aranha tem inúmeras, tem muita aventura e tem também bastante diversão. Mas é claro que a Nancy não era uma aranha pequenininha, era uma aranha grande, uma pessoa em forma de aranha. E justamente o mito que eu escolhi para contar fala como foi que surgiram as aranhas domésticas. Porque no começo a Nancy era grandão, tinha casa, tinha esposa, tinha até uma plantação. Pois vejamos então como foi que surgiram as aranhinhas pequenas que vivem na nossa casa. Diz a história que a Nancy viveu inúmeras aventuras e era um personagem muito trapalhão e muito trapaceiro. A Nancy vivia pregando peças nas pessoas e enganando não só as pessoas, mas também os homens, os animais e os deuses. Mas teve uma ocasião em que a sua esperteza se voltou contra ele. Olha só o que aconteceu com a Nancy. Não muito longe das terras de Anansi vivia um rei muito poderoso e que possuía um bode enorme. Esse bode era invejado por todas as pessoas. O rei não permitia que ninguém sequer tocasse em seu bode, que podia andar onde quisesse e comer de tudo o que quisesse. Pois o bode, certo dia, saiu das terras em que morava e se pôs a comer os rebentos de milho da plantação de Anansi. Não demorou e a aranha foi conferir a sua lavra de milho, mas descobriu que estava tudo devastado. Desesperada, Anansi percorreu o milharal e deu com quem? O bode do rei. Lá no meio, ainda mastigando o milho que fora tão cuidadosamente cultivado. Furioso, Anansi pegou uma pedra e jogou na cabeça do bode. Acho que ele só queria espantar o bode, mas deu tanto azar que pegou na cabeça do bode, o bode caiu morto no meio dos pés de milho. Quando a raiva passou, Kwaku Anansi olhou para o bode morto e soube que estava perdido. O rei condenava à morte quem tocasse no seu animal e logo descobriria quem o matara. Sentou-se então sobre uma árvore e se pôs a pensar em algum estratagema que o livrasse da fúria do rei. De repente, um fruto muito suculento caiu dos galhos lá em cima da árvore, bem sobre sua cabeça, pois aquilo lhe deu uma ideia. Anansi pegou o corpo do bode morto e o pendurou em um dos galhos da árvore. Saiu à procura de um vizinho, outra aranha, bem maior e mais forte do que ele, e disse ao vizinho
que sabia de um lugar onde se podiam colher frutos saborosos. Só precisava sacudir o tronco da árvore. E quando as duas aranhas chegaram junto à árvore, pediu ao vizinho que sacudisse o tronco. De fato, quando os galhos balançaram pela força da outra aranha, muitos frutos caíram, mas juntos deles veio também quem? O bode morto. Quando o bode caiu, Anansi exclamou: "Você matou o bode do rei!" E o pobre vizinho ficou apavorado. Anansi então deu-lhe um conselho: "Olha, se você for ao rei confessar o que fez, talvez ele não se importe." A outra aranha achou que não tinha outra coisa a fazer senão confessar o acontecido ao rei. Tomou o corpo do bode e, quando estava a caminho da casa do rei, parou para falar com a sua mulher. Contou o que havia acontecido. A mulher chamou o marido de imbecil. Desde quando bodes sobem em árvores? Ele havia caído em alguma armadilha. A conselho da mulher, o vizinho então foi ao palácio do rei, mas nem levou o bode e nem falou com o soberano. Quando voltou do passeio, foi direto dizer a Anansi que ele estava certo. O rei não tinha se importado nem um pouquinho com a morte do animal e ainda tinha lhe dado uma parte da carne do bode. Anansi ficou inconformado, achando que aquilo não era justo, pois se ele é que tinha matado o bode, ele é quem deveria ganhar uma porção de sua carne. Ao ouvir aquilo, o vizinho e sua mulher arrastaram com a Anansi à presença do rei e lhe contaram tudo. A aranha não teve outro jeito senão confessar e pedir o perdão do rei. Mas o rei ficou furioso, muito furioso, tão furioso que caiu de pontapés sobre Anansi. E foram tantos os golpes que aquela aranha, que era bem grande, se dividiu em muitos pedacinhos. Cada um dos seus pedacinhos fugiu para se esconder em um canto. E é por isso que os descendentes da aranha, que antes era enorme, hoje são bem pequenos e se escondem pelos cantos da casa. Essa, então, foi uma das histórias de Anansi, que está no meu livro Volta ao Mundo 80 Mitos, e que pertence à mitologia riquíssima desse povo achante. Os mitos, então, são tão fascinantes que eu escrevi vários livros sobre eles e ainda vou escrever muitos mais. Eu acho que vale a pena a gente mergulhar nessas histórias divertidas, algumas alegres, outras tristes, outras que fazem a gente pensar. Mitologia é tudo de bom. E quando a gente encontra essas histórias nos livros, então é só a gente se deliciar com a sabedoria dos nossos ancestrais. Essa, então, foi a história de Anansi e eu espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer outros dos livros que nós temos, não só eu, mas vários autores brasileiros, recontando os mitos dos nossos povos e dos nossos ancestrais. Tchau!